Bom, tanque na posição, mangueira novinha, step montado e agora é só a gente colocar gasolina, não é, Bianca? Não, papai. Por quê? O Adriano ligou e falou que quer que você troque a embreagem. Tá bom, a gente troca, mas o que que a gasolina tem a ver com isso? Você não prefere que a linha de combustível esteja seca? Claro, é excelente, porque a gente aproveita e no momento que tirar o motor já aproveita e já troca todas as mangueiras ali após a tubulação. Muito bem observado. Então, não vai ser hoje que a gente vai ter a oportunidade de dar a volta para testar a suspensão. Então, um ponto que é importante a gente frisar, a gente não vai andar com o carro hoje. Então você tem que estar muito atento. Por exemplo, já montei as calotas. Será que eu apertei os parafusos que seguram as rodas no momento que o carro vai ficar parado? Então você tem que ter um checklist, você tem que ter na sua mente tudo aquilo que você fez, porque senão você fala, não vou andar com o carro agora, não vou apertar os parafusos. Passa uma semana porque você resolveu mexer em outra coisa, você esquece que tem que apertar os parafusos, sai com o carro e a roda cai. E aí, se for o seu carro, é um prejuízo terrível. Se for um carro de um amigo, de um cliente, é um prejuízo ainda maior. Então, a gente está finalizando mais um dia hoje, a gente já vai finalizar o vídeo e o serviço desse vídeo que vocês acompanharam, ele está pronto. Então, se eu quiser andar com o carro hoje, de qualquer forma, basta eu colocar um pouco de gasolina e fazer o teste. Se eu quiser andar com o carro daqui a um mês, a mesma coisa. Eu não preciso ficar voltando em serviços que eu já poderia ter terminado. Então eu acho que uma dica bacana para compartilhar com vocês, quando fizerem um serviço, por exemplo, aqui é um serviço misturado, a gente está mexendo com suspensão, daqui a pouco a gente vai mexer com embreagem, depois a gente vai mexer com a parte do motor e mais uma série de outras coisas aí que nas próximas semanas vocês vão ter a oportunidade de acompanhar nesse Fusquinha. Então é importante que você faça o serviço do começo ao fim. Mesmo que o carro não vá rodar hoje, eu tenho certeza que as rodas estão apertadas, as calotas estão na posição. Pior que pode acontecer, um pouco antes da gente entregar o carro pro Adriano, a gente percebe que ele não está perfeitamente alinhado. A gente entra embaixo do carro de novo, refaz a convergência. Então, muito obrigado por assistir aos nossos vídeos. A gente espera que vocês tenham gostado desse belo Fusquinha 69. O Adriano, muito obrigado pela oportunidade de mexer nesse Fusquinha, que a gente simpatizou desde do primeiro momento. E a partir da semana que vem a gente vai fazer a troca da embreagem. E para trocar a embreagem a gente precisa tirar o motor, que felizmente no caso de um Fusquinha é um serviço relativamente fácil. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos. Se vocês gostaram, deixem um joinha e até a semana que vem. A semana passada vocês conheceram esse Fusquinha 69 do Adriano. Um Fusquinha com o qual a gente simpatizou de imediato. Um Fusquinha de uso diário, um Fusquinha que rodava diariamente até janeiro, quando o Adriano comprou esse Fusquinha lá na cidade de Jaguariúna. Ele acabou trazendo aqui para que a gente fizesse uma revisão. Tá? E a revisão seria basicamente uma regulagem de motor e ao mesmo tempo ele pediu, mais do que pediu, ele me deu liberdade para verificar os pontos que eu considerava necessários que a gente visse no carro. Reclamou do pedal da embreagem, então tomei a liberdade de levantar a frente do carro, trocar dois terminais, igual a gente mostrou a semana passada, e tirar a folga da caixa de direção. Não andamos ainda que eu tenha regulado a folga do cabo da embreagem, eu observei que a mola de retorno do garfo da embreagem está quebrada. E expliquei para ele que ele pode rodar um pouco ainda da forma que o carro está, com relativa segurança, mas ele quer aproveitar a estadia do carro aqui, o pit stop que o carro fez aqui, para que a gente faça o serviço completo. Em outras palavras, ele quer que a gente troque a embreagem. E de uma forma bastante sensata, a Bianca me impediu de reabastecer o tanque, porque a primeira coisa que a gente vai fazer quando tirar o motor é soltar essa mangueira. Soltando essa mangueira, automaticamente, por o efeito de um sifão, toda a gasolina do tanque vazaria ali. Para evitar esse tipo de transtorno, a gente não voltou a gasolina para o tanque. A retirada do motor é relativamente fácil, mas
se você quer fazer a troca da embreagem vamos dizer, numa situação de emergência, literalmente no pit stop, porque você não pode parar com o carro, literalmente você não pode parar com o carro, o que você pode fazer? Você pode levantar a traseira do carro, soltar, tirar o escapamento. Eu já vi tirarem o motor com escapamento, mas bate demais aqui atrás. Tira o motor, tira o escapamento, aí você consegue descer o motor. Embaixo do carro mesmo você consegue fazer a troca do platô do disco, fazer o alinhamento e subir de novo o motor. Eu já fiz isso, funciona relativamente bem, mas aqui a gente quer aproveitar a descida do motor, que é a parte mais trabalhosa, a parte que vai consumir mais a nossa energia, para dar uma verificada aqui nos vazamentos. A gente percebe um vazamento de óleo aqui, embaixo ali nas capas de tucho a gente percebe alguns outros problemas. Então por que não aproveitar a descida do motor para trocar o jogo de juntas do que é possível aqui da base do suporte do dínamo, o anelzinho que veda o distribuidor, eventualmente as juntas aqui da bomba de gasolina e todas as juntas que a gente tiver acesso para trocar nesse momento. O detalhe é que a gente já está no final do dia, já são 5 horas da tarde e não vai dar tempo de eu fazer isso nesse instante. Então minha proposta, Bianca, para você, a gente descansa por hoje, que a gente já trabalhou bastante, e amanhã cedo, enquanto você estiver na escola, eu faço uma coisa que as pessoas já cansaram de ver. Vou levantar a traseira do Fusquinha, vou calçar com cavaletes, para assim que você voltar da escola a gente almoça juntos. Tá bom. Toma um café e a gente começa o serviço de descer o motor do Fusquinha. Não comprei a embreagem ainda porque, pelo mesmo motivo que você não pode olhar o código de um motor BF e falar que ele é um 1300. Ele nasceu como um 1300, mas hoje ele pode ser qualquer coisa que a retífica queira que ele seja, que o dono quis que ele fosse algum dia. Então não tem como você assumir que esse motor vamos dizer, que é um 1300, aparentemente dirigindo ele é um 1300, mas eu não posso garantir que ele está com o volante do 1300, eu não posso garantir que não foi feito algum upgrade ali em algum momento. Da mesma forma, pela experiência do Gaban, na série de vídeos do Gaban, que ele pegou um câmbio que era para ser de 1300 e ele acabou descobrindo que não era uma relação 835, e sim uma 833 de Brasília. Então a gente vai, para não fazer uma compra equivocada na Autopeças, eu me sinto mais seguro. Descer o motor, com as peças na mão eu vou na Autopeças e a gente pega alguma coisa que sirva compatível com o Fusquinha 69. Como é que foi a aula, Bianca? Tudo bem. Hoje de manhã tirei a tampa do motor do Fusquinha do Adriano, tirei as latas, tirei distribuidor, carburador, coletor de admissão e dei uma lavada. Não acredito. Você quer ver? Quero. E aí, ficou bom? Ficou. Tá joia. Eu percebi que aparentemente o radiador de óleo teve um vazamento grande e ele acabou espalhando todo aquele óleo que a gente via para todo lado aí no motor. E eu tomei a liberdade de adiantar o serviço sem você porque eu tenho uma grande preocupação hoje, que não é nem a retirada do motor. Isso daí a gente já fez, é uma coisa relativamente fácil, ainda que um pouco trabalhosa, seja um trabalho um pouco pesado. A minha preocupação de hoje é a substituição da mola que está quebrada aqui, ó. Eu nem sabia que esse pedacinho estava solto. Da mola que quebrou e que não faz o pedal o garfo da embreagem voltar completamente. Bom, Bianca, tá chegando a hora da gente descer o motor. O motor não é o protagonista do vídeo de hoje. Tá, o nosso objetivo, como eu já comentei, é tentar trocar
a mola ali do garfo da embreagem. Aqui eu já estou com o macaco apoiado embaixo do motor, já soltei as duas porcas dos prisioneiros da carcaça que ficam ali bem embaixo do motor. Estou soltando esses aqui e agora a Bianca ela vai dar uma pausa para poder me ajudar a tirar o motor. A gente já mostrou várias vezes a retirada do motor, tá? Então aqui com o macaco na posição, a gente vai puxar o motor um pouco, eu vou descer, aí a gente desce o motor do macaco, tira o macaco debaixo do motor, arrasta ele, não tem outra alternativa, em cima de uma madeira que eu coloquei aí, para que a gente tenha acesso ao cofre do motor do Fusquinha. Pronto, agora você dá uma pausa para descer o macaco para mim. Bom, 5 minutos depois, o motor já está longe do carro. Eu estou observando a embreagem aqui e é, pelo menos teoricamente, o modelo que a gente esperaria encontrar num carro de 1969. Um modelo de embreagem antigo que tem esse colar aqui e que o rolamento de encosto é conhecido como rolamento de carvão, que é esse daqui. Então a embreagem é uma coisa relativamente simples aí de ser encontrada, mas eu observo aqui outros problemas. Por exemplo, esse coxinho aqui está completamente estourado, está destruído. O do lado de lá nem tanto. Não é comum a gente ver o coxinho nesse estado. Então eu vou entrar em contato com o Adriano e vou propor para ele, isso daí eu tenho certeza que ele vai aceitar, a troca dos coxins. No vídeo da semana passada eu percebi que a mola estava quebrada e eu preferi mostrar num câmbio que está no cantinho ali do nosso terreno, fora de um carro, para facilidade de acesso, de visualização dessa peça. Vocês observem que mesmo com o motor fora do carro, o acesso ainda aí é um pouco complicado. Então qual que é o nosso grande desafio? Aqui, bem aqui onde eu estou com o dedo, a gente tem uma trava de aço, um anel elástico que abraça a ponta do eixo ali onde tem uma pequena canaleta. Então com um alicate de anel elástico eu vou soltar essa travinha. Aonde começa o desafio? Esse bracinho aqui não vai estar convencido, eu tenho certeza, a simplesmente se deslocar e sair. Então a gente vai precisar fazer muita força. Tonela usa uma alavanca, muito bem. Se eu usar uma alavanca indiscriminadamente daqui para cá, eu acabo prejudicando uma travinha que a gente tem aqui dentro também, e não é nada disso que eu quero. Então eu vou abrir uma exceção aqui, vou tentar usar pelo menos um sacador para facilitar meu serviço e evitar qualquer tipo de pancada ou qualquer tipo de violência contra o garfinho da embreagem. As ferramentas que eu pretendo usar são esse alicate para tirar a travinha e esse sacador, que é o mesmo sacador que a gente usou a semana passada quando a gente mexeu no bracinho da direção ali, trocamos o terminal da direção do Fusca. A gente usou esse sacadorzinho. Tonela, eu não tenho esse, eu sei, mas de qualquer forma, para fazer esse serviço em particular, sem o alicate, sem o sacador, além da dificuldade de acesso, você não vai ser o melhor dia da sua vida, com certeza, se você precisar fazer um serviço desses. Então agora, Bianca, isso, segura aí para mim. Não sei se vai dar para mostrar, porque aqui, olha, eu vou colocar o alicatinho aqui e eu vou tirar a travinha. Até que saiu muito fácil, muito mais fácil do que na vida real.
E por que eu falo mais fácil do que na vida real? Porque normalmente quando você faz isso, ou o alicate escapa, ou o anelzinho escapa e desaparece da face da terra. Agora, para que eu consiga colocar o sacador, eu precisaria colocar isso daqui completamente na horizontal. Mas ele não vai. E por que ele não vai? Bianca, porque aqui o rolamento está atrapalhando. Então eu vou tirar as molas do rolamento. Vou tirar o rolamento, que vai ser descartado de qualquer forma. E agora, sem o rolamento, a gente consegue virar ele praticamente 180 graus. Então, para que ninguém se machuque, para que não ocorra nenhuma violência contra o Fusquinha, eu vou com a liberdade de girar o garfinho da embreagem até essa posição, eu vou encaixar o sacador. Antes, uma coisa que eu esqueci, a gente precisa soltar a travinha que fica aqui dentro. E essa travinha, ela mantém o garfo centralizado, porque a partir do momento que você solta, mostra ali a haste, Bianca, a gente consegue afastar ele bastante da caixa de câmbio, o que vai facilitar a nossa tentativa de retirada. Bom, agora o bracinho, além de livre, ele está completamente deslocado para fora, pelo menos o máximo que a gente consegue. Então agora eu consigo vir com o sacador aqui, seguro com uma mão, aperto com a outra. Agora com o sacador já travado aqui na peça, deixa eu tentar vir aqui sem atrapalhar a imagem da Bianca. Depois qualquer coisa a gente solta. Eu vou segurar o sacador aqui, ó, e vou girar. Mesmo com a ferramenta, eu estou fazendo bastante força, ó, para segurar o sacador na posição e girar. Então eu vou continuar nesse movimento. Olha, ele já começou a deslocar, o que é um bom sinal. Eu já peguei hastes dessa daí, alavanquinhas que eram quase que impossíveis de sair. Essa daqui, numa escala de 0 a 10, o nível de dificuldade dela está sendo 5 ou 6, mais ou menos dentro da média aí, dentro do esperado. Num dia ensolarado, que você acordou ouvindo o canto de um monte de passarinho, depois que você tira a travinha, às vezes essa haste ela sai sozinha, só você colocar a mão assim e pedir, vem por favor, ela sai. Mas isso daí eu vi uma ou duas vezes, nunca é quando a gente está fazendo, tá? É sempre no carro dos outros, é sempre com outra pessoa fazendo. Quando é a gente fazendo, é daí para pior. Então agora eu vou continuar girando aqui até a gente conseguir soltar. O sacador ele já veio até o fim do curso aqui, e somente no final do curso que a gente consegue soltar a peça. E a quantidade de ferrugem que a gente percebe aqui é um dos motivos pelo qual a peça fica tão teimosa. Eu estou falando e não estou explicando o que eu estou fazendo aqui. Aqui existe uma tampinha de metal, que na verdade é onde corre a mola, é justamente para dar o apoio para a mola no momento que você pisa no garfinho. Aqui tem um pequeno retentorzinho de borracha. Aquela pecinha que a gente deslocou para dentro, aquela travinha, ela permite que a gente faça esse movimento. E agora depois eu vou pedir para a Bianca afastar um pouquinho, porque eu preciso tirar uma outra buchinha que tem aí, para que a gente consiga tentar deslocar o garfinho, porque o garfinho ele vai sair, como eu expliquei a semana passada, a gente puxando ele para cá. Mas eu não tô, por enquanto, com a folga suficiente para conseguir fazer esse movimento aqui. É tão incomum e tão indesejável a gente ter que trocar essa molinha, mexer nesse garfinho, que eu tava igual um zonzo aqui tentando mexer no garfo, e eu esqueci que tem um parafuso aqui atrás, que é justamente o que trava a bucha que eu tava tentando tirar, igual um condenado. Então agora, com uma chave incrivelmente 11, o que significa uma chave 11 ou 12 num Fusca? Significa atenção, significa que é para você tomar cuidado. Se você tem um parafuso que você vai usar uma chave 10, uma chave 13, uma chave 17, é vamos dizer, uma manutenção básica, uma manutenção essencial. Quando você encontra um 11,
por exemplo, alguns conduítes de freio são 11. Quando você encontra um 14, o que é 14 no Fusca? Pode ser o bujão da bomba de gasolina reparável, aquela bomba de gasolina antiga. Pode ser o porta-giclée do carburador. Significa no mínimo para você ter um pouco de atenção. Eu acho que intuitivamente, quando um engenheiro ele muda ele coloca uma chave, vamos dizer, incomum na manutenção de um carro, é justamente para atrair a atenção para chamar a atenção do mecânico e ele perceber que ele está começando a fazer um serviço numa região que exige um pouco mais de atenção. Com o parafuso solto, a gente faz uma alavanca aqui e consegue empurrar a bucha para fora para que a gente possa fazer o deslocamento do garfinho. Olha, é um serviço tão ingrato que mesmo soltando parafuso, batendo no eixo, fazendo uma alavanca, eu consegui trazer a bucha até aqui. Mesmo assim ela é teimosa, ela não sai. Ela é tipo de alumínio, então ela é mais ou menos maleável. Você vai destruir no momento de tirar, não tem outra alternativa, tá? O problema é que eu tive que pegar ela com alicate de pressão e não tem quase espaço pra gente trabalhar aqui, pra gente convencer ela a colaborar com a nossa jornada aqui. Então eu vou pedir para a Bianca parar um pouquinho, afastar, para que eu possa fazer esse movimento e puxar. Eu espero que na próxima cena ela já esteja extraída. Pronto, saiu. E agora sim o eixo, olha, ele dá a volta. Normalmente ele fica aqui, pode mostrar aqui na frente, Bianca. Normalmente ele fica aqui. E toda essa montagem existe para você conseguir criar um espaço, um diâmetro maior ali para o eixo, para você deslocar o eixo nesse sentido e puxar ele assim. E aí finalmente ele sai na nossa mão. Quando que você pode precisar trocar esse eixo? Quando isso daqui quebrar. É difícil, né, Tonela? É muito raro, tá? Mas claro que meu primeiro Fusquinha ele quebrou e justamente eu estava longe de casa, estava sem ferramentas e muito apetitoso, com o macaco sanfona eu consegui não só deslocar como trocar isso daqui. Claro que foi o dia do juízo final para mim, que eu reconsiderei aí a ideia de ter um Fusca. Felizmente, passando pela prova de fogo, nunca mais os Fusquinhas me colocaram, me testaram. Tá, então o que a gente vai fazer agora? O que eu preciso fazer? Dar uma pausa, conversar com o Adriano, propor a troca dos coxins, que isso a gente não imaginava que estava ruim. Isso daqui eu já tinha comentado com ele que a gente teria que fazer a desmontagem por conta da mola destruída. Na verdade, se você quer só trocar a mola e você conseguiu sacar o bracinho, esse daqui, você não precisa pegar esse eixo na mão só para ver como ele é bonito, tá? Você pode deixar tudo mais ou menos montado ali, colocar a mola no lugar, que vai ser outra tarefa árdua pra gente, e vir com o eixinho, encaixar ele aqui, e só para ser feliz. Bianca, você tá vendo que furou? Tô. Então acho que dessa vez ela se foi, né? Sim. 8 meses, tá bom? Tá Dos bom. serviços prestados? Tá ótimo. Então tá joia. Muito obrigado por proteger minha mão por 8 meses e descanse em paz. Algumas peças já chegaram. Eu tô com as principais que a gente vai trocar agora, que são os 2 coxins do motor e com o kit de reparo do garfo da embreagem. Incrivelmente eu demorei 2 dias para receber esse kit. Todas as autopeças aqui perto de casa onde eu fui, o estoque estava zerado. E provavelmente é pelo mesmo motivo pelo qual fazem praticamente 20 anos que eu não troco um. Porque ou a pessoa finge que não viu algum problema ali, deixa passar, ou simplesmente porque é uma peça que realmente dura tanto quanto o Fusquinha. Eu vou agora montar os 2 coxins e aí logo na sequência a gente monta esse kitzinho. Eu já tinha comentado que esses coxins aqui são os mais detonados que a gente teve a oportunidade de mostrar no Fusquinha. Nem na Kombi da Bianca eles estavam nem perto desse estado.
Ainda que eu tenha andado um pouco com o Fusquinha, não percebi nada anormal nele. Claro, não dei uma mega arrancada, eu não forcei o Fusquinha. Mas pro Adriano, que andou mais com ele, eu acredito que essa troca, além do benefício mecânico aí, vai dar uma melhoria aí no conforto no momento que ele estiver dirigindo. Olha, o negócio tá tão ruim aqui que toda essa parte que prende no câmbio aqui tá solta. Foi só soltar os parafusos, a chapinha tá completamente solta. Pelo menos vai ser mais fácil de retirar. Agora é só soltar os dois parafusos que prendem o coxinha aqui, e isso daí nos dois lados, que a gente consegue montar os novos. Bom, certamente, mesmo na minha fase antes da gente fazer as filmagens para postar os vídeos no canal, de todos os coxins de câmbio que eu troquei, seja de Fuscas meus ou de conhecidos, esse daqui é o conjunto mais detonado que eu vi até agora. Então agora a gente vai montar os novos. Eu acredito que não tem segredo, é o que a gente já mostrou em várias ocasiões para vocês. Agora chegou a vez de montar o reparo do garfo da embreagem. De novo, o acesso visual ali é bastante comprometido, então eu prefiro mostrar ele aqui na mão. Então imaginem que vocês são o disco de embreagem, que o rolamento da embreagem vai ficar aqui. Eu vou colocar uma trava aqui, esse anelzinho, essa arruela, para segurar a borrachinha. A borrachinha vai vir aqui dentro. A Bianca vai aproximar agora. Aqui dentro a gente tem uma buchinha de plástico bem sem vergonha, tá? E do outro lado a gente vai colocar a outra buchinha de plástico, ou seja, o eixo ele vai atravessar de fora a fora essa bucha, ficando um retentorzinho desse lado, um retentorzinho desse lado. Depois a gente vai vir com o bracinho e coloca a trava. Um pouquinho de graxa aqui, um pouco de graxa dentro da bucha, e tomando cuidado na hora que for bater a bucha, ela é furada de fora a fora, porque provavelmente foi mais fácil fazer dessa forma. Mas se a gente olhar lá dentro, o furo na bucha é somente de um lado. Então a gente vai tentar colocar isso daqui voltado para frente do carro, ou seja, onde encosta aquele parafuso, na verdade a rosca dele é M7. Então vamos lá, Bianca. Prontinho, a bucha foi batida até praticamente ela ficar rente aqui do lado de fora. Aí é só deslocar o anel elástico junto com a arruela para ele manter o garfo alinhado em relação ao eixo piloto. Claro que para garantir esse alinhamento a gente precisa colocar esse parafuso. Se não travar aquele furinho que a gente já alinhou a bucha relativamente na horizontal em relação ao furo, eu espero que eles estejam alinhados, esse parafusinho não vai conseguir prender, e com o uso do carro a bucha pode acabar se deslocando, e não é isso que a gente quer. Já coloquei a buchinha externa aqui na ponta do eixo. Quem vai garantir que ela fique na posição é essa tampinha, esse chapéuzinho. Não veio no kit, mas a gente vai aproveitar o mesmo. O motivo pelo qual a gente desmontou tudo isso foi exatamente essa mola. Essa mola, existe um apoio aqui para essa parte reta ficar assentada, e então a gente vai montá-la mais ou menos desse jeito aqui, e o bracinho vai preso aqui. Eu vou priorizar a montagem do bracinho, e depois com uma chave de fenda faço uma alavanca e consigo encaixar a mola no bracinho.
Vou tirar esse anelzinho de novo para deslocar o garfinho só um pouco para fora, para facilitar no momento de encaixar a mola. Prontinho, agora eu vou empurrar o eixo, talvez a Bianca tenha que me ajudar, porque a parte de baixo do bracinho, ela tem que segurar a mola em cima daquela tampinha, e ao mesmo tempo eu vou tentar encaixar essa parte aqui. Se eu não encaixar no primeiro momento, eu encaixo depois que a gente tiver deslocado o garfinho. Fazendo força aqui, tentando prender a mola, tanto no suporte como aqui do lado. Vamos ver se eu vou conseguir sem a Bianca precisar me ajudar. Ela parou na posição. Agora eu vou tentar dar uma batidinha com o martelo para o garfinho e entrar. Pode mostrar, pode continuar mostrando. Aqui eu tenho um dentinho da mola, ou melhor, um elo da mola, dando a volta aqui no bracinho. E é isso que eu preciso afastar. O problema de afastar é que é capaz dela escapar de novo. Tá quase. Dá uma pausa. Prontinho, eu consegui colocar a mola aqui. A gente ainda não venceu a guerra. Eu vou devagar bater aqui até a gente conseguir fazer o eixinho, a travinha do eixo ali aparecer. Ao mesmo tempo eu dou uma afastadinha aqui na mola para ela não ficar encavalada. Aqui a gente tá quase. Agora eu vou ter que empurrar desse lado aqui, Bianca, ó. Final da tarde e a gente aprende da pior forma possível, porque que nenhuma autopeças tem esse kit do Satanás, porque é muito difícil de você conseguir trocar. E quando eu falo conseguir trocar, não é simplesmente tirar 10 peças e colocar 8, tá? É tirar as 10 e colocar 10 novas e deixar confiável, lubrificado e operacional. Então no momento que eu e a Bianca a gente soltou isso daqui de novo, o garfo ele veio aqui para trás, a gente conseguiu passar a mola mais ou menos na posição que a gente queria. Aí eu fui batendo devagar ali com o martelo, a Bianca fez uma pequena alavanca aqui no garfo e a gente trouxe ele no lugar. No momento que ele estava na posição, anelzinho elástico na canaleta de novo, para que a gente consiga fazer o acionamento da embreagem e ele não se desloque para cá, porque senão todo esse trabalho que a gente está tendo, a gente vai ter de novo, porque tem que tirar o motor e tem que ver por que o famigerado garfinho escapou. Então hoje a gente vai finalizar por aqui. Amanhã cedo ou à tarde, provavelmente, vale a pena a gente já conferir a última variável aí da questão da embreagem para a gente afastar todas as possibilidades de falha. Então a gente vai tirar a pedaleira, examinar e eventualmente trocar o cabo da embreagem, o flexível e, se for o caso, o eixinho do pedal da embreagem. Para finalizar o reparo da embreagem, para a gente garantir que a gente está com todo o conjunto em perfeito estado, revisado, que o Adriano não vai ter nenhum trabalho, nenhum transtorno por conta disso nos próximos anos, a única coisa que faltou a gente revisar foi a pedaleira, em particular o eixo do cabo da embreagem. Então eu já mostrei em vários vídeos como é que a gente pode soltar a pedaleira. 2 parafusos ali que estão bastante empoeirados, mas que com uma chave 17 a gente consegue soltar. Bom, a Bianca está aproximando aqui no eixo do pedal da embreagem e confirmando todos os nossos temores. Ele está por um fio, tá? Falta pouco aqui para ele fracassar de uma vez. Então a gente vai ter que substituir de novo. De novo, que eu digo, não do mesmo carro, tá? Porque a gente já mostrou o procedimento. Mas a gente vai mais uma vez substituir esse eixinho. Bom, aqui a desmontagem é muito simples. A gente empurrou esse pininho aqui, a Bianca me ajudou a segurar. Agora com o eixinho preso ali na morsa, a gente vai soltando o pedal da embreagem
para poder usar para poder montar o eixinho novo. Embaixo o eixo gasto e em cima o eixo novinho, que certamente vai dar muita diferença no acionamento, certamente o pedal vai ficar bem mais macio. Pronto, o eixo do pedal da embreagem trocado, e a gente aproveitou e trocou a haste aqui do pedal do acelerador, que também estava sem a roldaninha. Então agora é só a gente passar o cabo novo, flexível novo ali no acionamento da embreagem e montar a pedaleira no lugar. Com a pedaleira montada é só a gente trocar então o cabo da embreagem e o flexível. Prontinho, pedaleira montada, cabo da embreagem novo já posicionado lá com a borboletinha. E aqui é só não esquecer de encaixar o pino de acionamento do cilindro mestre e colocar a mola. Bom, depois de um vídeo bastante sofrido para a gente fazer, porque trocar a mola do garfinho é um desafio sempre que a gente precisa fazer. Ficou explicado, ficou bastante claro por que é difícil achar o kitzinho de reparo, porque é uma coisa que ninguém faz, raramente faz e só faz em último caso como esse daqui. Como eu mesmo comentei, o último que eu troquei fazem mais ou menos entre 15 e 17 anos. De qualquer forma, tudo que poderia ter sido revisado na questão do acionamento da embreagem, eixo do pedal da embreagem, cabo da embreagem, flexível da embreagem e o garfo de acionamento estão perfeitamente revisados. Então agora, teoricamente, num serviço mecânico de rotina, é só a gente colocar o motor de volta no carro e entregar para o dono. Aqui, como a gente está no fundo do quintal, a gente tem tempo e a gente faz as coisas porque a gente gosta, o Adriano acabou pedindo se era possível que a gente aproveitasse a desmontagem do motor e pintasse todas as latas para ele. E sim, é possível pintar, então a gente vai finalizar o vídeo por aqui, para que amanhã cedo eu possa levar todas as latas para o jateamento lá na retífica Pirajussara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixem um joinha aí e até a semana que vem.